Vamos lá. Vou tentar explicar um pouco do pouco que sei sobre blendagem. Bem, vamos lá. O que é blendagem? Vou abrir com o Photoshop. Esse aqui não quis. O que é blendagem? Blendagem é quando a gente pega um elemento e tenta introduzir dentro desse elemento um outro segundo elemento. Isso é muito comum em capas, signatures e trabalhos que a gente vê muito na internet. Vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, eu coloco um plano de fundo qualquer. Aqui você já viu que eu dei uma trabalhada nele, mas vou explicar para vocês, né? E procuro uma render. Para quem está começando agora, uma render é uma imagem, pode ser de um personagem, ou seja lá o que fosse, que você quiser, só que sem o fundo, sem nada, somente aquele personagem ou objeto. Isso é uma render. Então, o que consiste a blendagem? A blendagem é eu pegar esse personagem e fazer ele interagir com esse background, ou seja, esse plano de fundo aqui atrás. Então, existem vários tipos de blendagem. Tem gente que usa desde métodos simples como uma borracha para fazer essa interação, e tem outros tipos de efeitos que a gente pode aplicar. Eu vou tentar ser o mais simples possível para quem está começando agora, para ficar mais fácil de entender. Então, o que eu costumo falar é sempre estar duplicando suas camadas quando você for fazer algum trabalho, para caso você não goste do resultado, você pode estar apagando essa camada duplicada e refazer. Então vou vir aqui, botão direito, duplicar camada do meu plano de fundo. Beleza, tem um segundo plano de fundo aqui agora. Vou passar ele para cima da minha render. E só para ter uma pequena noção de onde eu vou trabalhar, eu vou colocar uma pequena transparência nele. Beleza. Eu vou pegar a borracha, está aqui no cantinho esquerdo do seu Photoshop. Se não tiver aparecendo borracha, você clica com o botão esquerdo, segura, vai aparecer aqui, a ferramenta borracha. Ou atalho E do teclado. Você vai vir aqui, vai pegar uma borracha que tenha um pouco de suavidade, que são essas que tem um ponto mais escuro e as extremidades mais claras. Aqui você gerencia o tamanho dela, veja um pouco, vai diminuir, aumentar. Então vou usar aqui cerca de 50 pixels, 40, não muito que isso. Pureza a gente não mexe, beleza? Aqui em opacidade, ou seja, questão de transparência, pode colocar de 30 a 50%. Eu colocaria 35, 40, vai dar se você vai demorar um pouquinho, mas você vai ter mais firmeza no seu trabalho. Então o que eu vou fazer? Vamos entender, eu vou blendar o meu trabalho, excluindo algumas partes desse background que está sobreposto à minha render. Então chego aqui com a borracha, você vê que vai clareando. Para quem percebe aí, tá vendo que eu estou deixando algumas partes sem excluir, até propositalmente, ou seja, tá vendo esses pequenos objetos hexagonais luminosos? Eu estou deixando por cima porque justamente, né, por sorte, eu peguei uma imagem onde eles mesmos que vão interagir com minha render. Então dou uma pequena apagada aqui entre eles, os pontos menores vão morrer mesmo, fazer o que, né? A vida é foda. Beleza, uma apagada aqui. Eu posso abaixar a opacidade da borracha para não poder passar por cima deles aqui também, para dar uma pequena clareada. Beleza. Mas até então, esse nosso background aqui, ele estava com opacidade de 74%. Se eu colocar 100%, não vai ficar tão legal. Vai depender também da imagem que você vai utilizar. Nesse caso, não vai ficar tão legal. Então, eu vou deixar ali por volta dos 70%. 67%, 70% tá bom. Aqui em normal é o tipo de perfil que essa imagem vai ter, né? A imagem está selecionada, eu venho aqui,
vou escolher um perfil luminoso, aí você pode ir passando até você encontrar um que te agrade, ou então por manter normal mesmo. Ó. Você vê que ele vai adquirir diversos tipos de diferenciação de cor, tonalidade, luminosidade. Que esse aqui parece interessante, né? Só que você vê que deixou bem mais escuro, então vou dar mais uma pequena clareada nela para não perder um pouquinho dessa luminosidade da imagem. Beleza. Isso aqui seria a blendagem. Ah, mas eu quero blendar também a minha render. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar ela, porque se eu fizer alguma coisa que eu não goste, depois eu posso estar excluindo ela. Seleciono a minha render, que está visível, você viu que eu desmarquei a outra, só para deixar a outra assim, para mim não poder mexer nela. A borracha eu vou diminuir um pouco o tamanho, para mim ter um pouquinho mais de facilidade de trabalhar com ela, vou deixar 30 pixels, 32 tá bom. Opacidade eu vou aumentar para 35, tá bom, deixa eu ver, tá bom. Beleza, o que eu vou fazer? Vou dar uma leve apagada, você viu que eu estou usando a borracha que tem uma borracha mais suave, né? Mesmo que a gente começou, com um ponto central mais escuro e as bordas mais suaves. Então vou dar pequenas apagadas em certos pontos na minha imagem. Bom, geralmente, né, dependendo da imagem, você vai fazer isso mais nas extremidades, né? Vai dar uma suavizada na render. Né? Parece que ela está meio que misturando com o background. Beleza. Se não exagera muito, vai ficar feio, vai ficar ridículo. Estou olhando aqui que estão uns pontos bem escuros aqui. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho aqui essa opacidade da background que está superior. Tranquilo, beleza. Agora que eu olhei aqui, vai depender do perfil da pessoa que está fazendo o trabalho. Vamos valorizar esses pontos de luz. Vou criar uma nova layer superior a todas as outras layers. Vou vir aqui em brush, vou escolher um brush, pode ser igual ao da borracha, né? Esse aqui que dá uma intenção que o ponto central mais luminoso. Escolho a cor branca e clico aqui, ó, por cima dos pontos mais luminosos. Quando for muito menor, muito pequeno, você pode diminuir aqui o seu brush. Por exemplo, aqui eu dou um pequeno ponto. Procure centralizar, né? O ponto de luz aqui, ó, para dar um pontinho bacana. Beleza, não exagerar também que luz demais deixa o trabalho feio. Vou vir aqui, ó, tem alguns perfis de imagem que vai ficar bacana, né? Uns vão deixar bem mais claro, outros pontos vão ser mais discretos, mas não vai deixar de aplicar o seu brush. Eu vou utilizar um aqui que vai deixar mais ou menos na cor da imagem, né? Você viu que o ponto era branco, aqui já ficou amarelado, ficou lilás, então ficou bacana. Beleza. Esse aqui é um trabalho bem básico, é só para te dar uma ideia de blendagem. Tem outros tutoriais mais complicados aí na internet, mais complicados não, mais trabalhados, né? Não existe nada difícil, existe trabalhado. Então eu posso também colocar um pouco de saturação na minha imagem, né? Eu posso vir aqui. O que eu vou criar? Eu vou criar uma layer de saturação nessa imagem. Então aqui, ó, onde eu vou trabalhando essas regras de cores aqui, eu vou trabalhando a questão da cor da minha imagem, né? Você vê que puxando mais para a esquerda, eu vou puxando mais para o tom azulado, vermelho, por aí vai. Então vai depender assim do meu trabalho. Aqui já fica amarelado, verde, azul de novo. Deixa eu ver. Então você vai experimentando aqui, ó, vamos ver que fica bacana aqui. Aqui você vê que a imagem fica um pouco mais forte, com cores mais quentes. Aqui ela já fica uma imagem mais neutra, com cores mais frias, até chegar no preto e branco. Vou deixar ela um pouquinho mais fria, mais neutra. Luminosidade, é bem claro, né? Não tem muito segredo, nem muito o que explicar, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver o que fica bacana. Aqui você pode ir mudando
cara. Quem trabalha com arte digital tem que ir experimentando de tudo um pouco para ver o que vai ficar bacana no trabalho dele. Aqui eu não vou mudar muito, senão o cabelo do Zui vai ficar de cor diferente, né? Vai ficar meio esquisito. Beleza. Aqui tem esse colorir, não vai ser interessante pra gente. Tem pré-definições aqui. Esse aqui depois você pode experimentar. É muito parecido aqui essas pré-definições com aquelas definições de câmeras celulares, câmeras fotográficas, sépia, aumento de vermelho. Beleza. Vou esconder essa guia de propriedade. Se você quiser abrir elas, você clica aqui. Lembrando, qualquer tipo de objeto, cada um tem sua guia de propriedade lá. Quando o objeto não tem propriedade, ele não te exibe. Beleza, minha guia de saturação está aqui. Ah, mas eu não quero deixar o meu background saturado, então eu corro com ela aqui, eu passo por baixo. Tudo que tiver abaixo dessa camada e da camada de luz vai ficar saturado. Deixar por cima, que eu vou ser bacana. Beleza, o trabalho está sumariamente pronto. Você pode adicionar borda, pode deixá-lo assim mesmo. Então vai da escolha de cada um. Pode adicionar sombra, pode adicionar mais pontos de luz, ou pode colocar algumas tipografias também, né? Isso aí, galera. Qualquer dúvida pode deixar no vídeo, na descrição do vídeo. Vou fazer alguns vídeos depois de uma blendagem um pouco mais trabalhada, mas que fica legal também. Até mais. Let the bass kick.